com Juremir Machado da Silva e Thalinio Pitts. Estamos começando o Esfera Pública desta terça-feira, 17 de setembro de 2019. Na produção, Pamela Morales, mesa de áudio, Davis Rodrigues, central técnica, Celestino Neto, coordenação de central, Davis Rodrigues, transmissores, Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e o WhatsApp 993887532. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindiobancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Os nossos convidados do dia, Guilherme Boulos, coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, foi candidato à presidência da República pelo PSOL em 2018. E o deputado estadual pelo Partido Novo, Fábio Osterman. O Esfera Pública gosta de cruzar ideias, nós admiramos aqueles que gostam de debater, que aceitam debater, e ficamos felizes quando tínhamos já marcado com o Boulos, e aí propusemos, quem sabe a gente cruza um pouco as ideias para ficar animado. Ia ficar animada a conversa com o Boulos, sempre que ele vem aqui, é ótimo. Mas aí tivemos essa ideia e também disse, olha, vamos botar ponto e contraponto. E o Boulos topou, nós convidamos Fábio Osterman, e cá estamos no Estúdio Cristal para fazer essa conversa, Thaline. Eu acho que a gente pode começar pelo assunto, talvez seja um dos mais comentados do dia. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de ambos, Juremir, sobre isso. Sobre a entrevista, foi uma das primeiras do ex-presidente Michel Temer, depois que ele deixou a presidência da República, entrevista dada ao Roda Viva. E há uma série de polêmicas, como alguns atos falhos do ex-presidente Michel Temer, que acabaram viralizando nas redes sociais, quando ele disse que não participou e não compactuou e tentou evitar, num certo momento, o golpe, palavra usada por ele. Não se referiu ao impeachment, ao afastamento da presidente Dilma Rousseff, mas a palavra golpe. No mais, na minha avaliação, o Temer, ele tem a capacidade de se articular muito bem para responder as perguntas, mas alguns pontos como este da entrevista, acabaram ganhando uma grande repercussão. Não sei se vocês chegaram a acompanhar ontem a entrevista, mas hoje a repercussão com certeza. O que acham dessa primeira manifestação do ex-presidente Michel Temer em relação ao que aconteceu à época da Dilma e também em relação ao governo Jair Bolsonaro? Boa tarde, Guilherme Boulos. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Flávio. Primeiro, Juremir, você mencionou aqui o convite ao debate. Eu acho que é fundamental no momento em que no país cresce a intolerância, cresce a indisposição de debater posições opostas, cresce inclusive a censura, que a gente tem a oportunidade de confrontar posições. Eu, como candidato a presidente da República, fui a todos os debates, ao contrário do Jair Bolsonaro, que fugiu da maioria deles. Agora, em relação à entrevista do Temer, Thaline, no mínimo nós podemos tratar como um sincericídio, né? O que me impressionou, eu não assisti a entrevista toda, mas assisti depois em vídeo esse trecho, foi a naturalidade como o Temer se referiu ao processo como um golpe. E quase que na defensiva. Olha, eu não participei desse golpe, eu não arquitetei o golpe, né? Fizeram por mim, eu tentei até evitar, mas o clamor das ruas, né, levou os partidos levou ao golpe. Se vocacionarem. Pois é, é raro na história você ter agentes de processos golpistas assumindo o seu papel, e aliás com uma ferida ainda aberta, né, com tão pouco tempo depois. Eu acho que hoje fica muito claro, né, o que aconteceu em 2016 no Brasil. O que fica claro é que houve
sem qualquer crime de responsabilidade. Aliás, a própria Janaína Pascoal, que foi a autora da ação judicial do impeachment, esses dias também num sincericídio reconheceu que a Dilma não caiu por conta das pedaladas fiscais. Ou seja, foi um pretexto, se utilizou um pretexto como crime de responsabilidade para se derrubar uma presidenta eleita e fazer a partir disso a implementação de uma agenda antipopular no país. E nesse sentido, Bolsonaro tem sido um exímio continuador da agenda do Temer de retirada de direitos do povo brasileiro. Fábio Asterman, boa tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes, todos os espectadores. Eu tenho certeza que hoje vai ser um daqueles dias em que vai encher aqui os arredores do Estúdio Cristal para acompanhar esse bom debate. Só não tem mais porque o tempo não tá bom. Muito bom dia, Thaline, Juremir. Boulos, seja bem-vindo à cidade de Porto Alegre. A gente, obviamente, tem divergências, mas acho que é importante a gente manter as divergências dentro da... É bacana isso, os populares participando aqui e tal. Pedir até pro pessoal, quem quiser, entre na live aí do programa e comenta por lá, que acho que é bacana também a gente ouvir o que as pessoas pensam, né? Mas eu, obviamente, tenho grandes divergências em relação a pontos variados. Por exemplo, eu não sou, obviamente, defensor do Temer, defensor de ninguém desse calibre, mas acho que dizer que foi um golpe é um pouco de forçação de barra. E dizer que o Temer também confessou que foi um golpe também é um pouco de exagero. Eu não assisti o programa na íntegra, mas eu assisti um pouco da repercussão, e o que me consta é que ele disse textualmente, né? Não conspirei contra Dilma, eu queria começar refutando essa história de golpe. E depois, talvez ele tenha, por uma questão semântica, ali, tenha sido usado, enfim. Mas dizer que ele confessou que foi um golpe, acho que é um pouquinho demais. Até porque não foi um golpe, a gente está numa democracia, o processo de impeachment é validado a partir de uma lei da década de 50, recepcionada pela Constituição. Tivemos o segundo impeachment. Não é um momento feliz da história republicana de um país, um presidente sofrer impeachment, mas é o procedimento que se tem, inclusive, para limitar o poder do chefe de Estado quando acontecem abusos, quando acontecem equívocos no meio do caminho. Obviamente é um julgamento técnico, um julgamento político, o meu ato falho. O ato falho aí. Mas no caso seria um ato falho positivo até, né? Seria um ato falho positivo até, né? No caso foi um julgamento político embasado em elementos técnicos. Porque se entende, obviamente, que não se pode simplesmente, e que não seria possível se imaginar que a única maneira de se caçar um presidente da República numa democracia seria por meio de uma sentença judicial transitada em julgado, dada a sua, inclusive, preponderância por sobre o próprio poder judiciário. Então, o poder legislativo ele é instituído para ser uma instância limitadora do poder executivo. E por isso que a Câmara dos Deputados permite a abertura de um processo de impeachment e o Senado é o órgão encarregado por julgar. E assim o fez, na minha opinião, de forma lisa, de forma correta, de forma adequada frente ao momento político e social que o Brasil vivia. Infelizmente, o governo Dilma foi uma tragédia para o país. Felizmente, conseguimos limitar o impacto dessa tragédia relativamente cedo. Com o Temer? Ao ponto de que o Temer que foi eleito junto com a Dilma, né? Era o vice da Dilma. Eu não, Fábio, claro. Assim, uma questão. Você dizer que um processo conduzido por Eduardo Cunha na Câmara e por Renan Calheiros no Senado é um processo técnico e com lisura, eu acho que é fazer chacota da inteligência do povo brasileiro. Pois é. Presidente da Câmara e presidente do Senado eleitos de acordo com os trâmites. Um bandido absolutamente crônico, compulsivo, que é o Eduardo Cunha. Né, o que talvez a pior tragédia antes do Bolsonaro, é claro, que a política brasileira produziu no último período. O outro, o representante mais atrasado das velhas oligarquias do país. Você acha mesmo que essa turma fez um julgamento técnico? Pelo amor de Deus. Essa turma, né? Foram 503 deputados, 81 senadores eleitos pelo povo brasileiro, representantes do povo brasileiro. Eu acho que é absolutamente justo se criticar o Renan Calheiros, que foi um dos grandes artífices do projeto de poder petista, foi um dos lumiares, inclusive agora, felizmente, finalmente perdeu parte da sua posição de poder, não o suficiente, na minha opinião, e Eduardo Cunha, que foi eleito em 2014 deputado federal, apoiando a Dilma. Mas enfim, é parte do processo político brasileiro. Eu não estou aqui para endossar a lisura desses cidadãos especificamente, mas acho que uma coisa é se questionar eles como cidadãos políticos. Outra coisa é se questionar os procedimentos que foram tomados no impeachment. Foi o processo de impeachment mais longo que se tem em notícias numa democracia moderna. Foi um processo que levou mais de 9 meses. Você assistiu a fala do Temer ontem? Você dizer que o cara não confessou é uma coisa que me impressiona. Ele falou, eu não participei do golpe. Eu não participei do golpe.
Não é? O ato falho. Ato falho. Você já leu Freud? Vamos O Freud diz o fazer- seguinte sobre ato falho. A gente pode depois ver a teoria do ato falho do Freud. Isso eu acho que não toca na substância do tema efetivamente. Não, o que toca é que não tinha crime de responsabilidade e a Constituição diz que impeachment só pode ter dessa forma. E cabe ao Senado julgar isso. Mas vamos discutir presente e futuro. Eu estou muito curioso para saber da postura do Partido Novo em relação ao governo Bolsonaro. Essa é uma das maiores curiosidades que eu tenho nesse nosso debate aqui hoje. Perfeitamente. De Ótimo. ouvir a resposta. Vai lá, Fábio Ótimo Oster. tema. Obrigado pela oportunidade, inclusive. Porque eu acho que isso é, inclusive, um tema que, de certa maneira, nos aproxima. Claro que sob méritos diferentes as nossas críticas ao governo Bolsonaro. Eu sou um crítico histórico do Bolsonaro, antes mesmo de ele ser governo Bolsonaro. Eu acho que ele é uma figura limitada intelectualmente, moralmente. É uma figura que definitivamente não representa aquilo que são os meus anseios para a melhoria da política. Não é um defensor da liberdade, não é um defensor da democracia. Seu partido apoia na Câmara. Meu partido não apoia. É o partido mais fiel independente. nas votações ao Bolsonaro e tem um ministro. Meu partido O não ministro, é parte o ministro do governo da Bolsonaro. queimada na Amazônia. Meu partido não é parte do governo Bolsonaro. O não Ricardo indicou Salles é ministro, filiado a qual partido? Não indicou Não, o ministro. Ricardo Salles é filiado a qual partido? Eu entendo que partidos tradicionais como o teu partam de premissas como ter um filiado participando do governo significa ter o endosso do governo. Eu entendo. Vocês mas têm o um nosso ministro do meio partido ambiente, que é o cara da não devastação funciona dessa ambiental. maneira. O nosso partido não funciona dessa maneira. Nós temos um filiado que é ministro. E que não representa o partido, não foi indicado pelo partido. Assim como nós temos, por exemplo, que temos vocês um não expulsam secretário, ele? temos um secretário de Estado. Se ele não representa o partido, não. Mas por que vocês não expulsam ele? Porque tem que se respeitar também os devidos trâmites. Tem que ter uma denúncia sei. embasada. Claro, tem que ter. Você denunciou ele dentro do partido, não? Eu não sou do Conselho de Ética. Eu não encontrei até o momento fundamento suficiente para ter a expulsão dele. O cara tá devastando a Amazônia, isso eu não fui é um dos fundamento mandatários. pra você? O cara tá devastando a Amazônia é um pouquinho de exagero também. Claro. Eu fui um dos filiados. Tá autorizando, eu fui um dos filiados que legitimando as defendeu que a queimadas da gente. Amazônia. Eu fui um dos filiados que defendeu que ele se licenciasse da sua condição de filiado e decidisse se ele quer seguir ministro, que o siga. Mas não sendo filiado ao partido. Mas eu entendo também que um partido tem que ter os seus devidos trâmites, os seus devidos caminhos, inclusive para expulsar um filiado. Eu não acho que um filiado deva ser expulso sumariamente, simplesmente porque algumas pessoas não gostam dele. Eu não vou nem entrar no mérito. Eu, pessoalmente, não tenho grande simpatia pelas ideias do ministro. Tenho sérias divergências pela forma como ele se apresentou durante a campanha eleitoral também. Tenho diversas críticas, mas acho que também eu não sou favorável também a que se coloque ele, enfim, numa fritura pública por um procedimento partidário que está sendo Você desenvolvido. está defendendo o seu correligionário. Eu admito Agora, com muita o seu tranquilidade o fato que o correligionário... Partido Novo é um partido em processo de amadurecimento e O seu correligionário está sendo corresponsável pela devastação da Amazônia, apoiando liberação de agrotóxicos. O partido não entra com processo de impeachment contra ele, então. Existe um processo de impeachment apoiado pelo pessoal. Então peço Quem entrou foi a rede e está sendo apoiado Peço pelo pessoal. O pessoal tem apoio. Existe esse processo, né, de impeachment de um cara do seu partido, que é ministro do Bolsonaro, que representa a política que está nos envergonhando mais razoável do que jogar nas aqui e lá costas do Novo, fora. a política ambiental do os governo índices Bolsonaro. de devastação da Amazônia maior dos últimos anos, com autorização de queimadas como o Dia do Fogo. O ministro é do seu partido. Acho que nem tudo que se diz novo é novidade. Tem novo que nasce velho, né? Tem novo que já nasce reproduzindo as piores coisas, as piores lógicas. E aí tem gente que tenta se vender e se colocar como novidade, né? E representa a política dos coronéis. Infelizmente, eu tô do bem agronegócio mais a lidar atrasado, e rebater com esse tipo de chavão. Da mineração. E a nossa não é prática, chavão, felizmente, é um argumento, Fábio. Não é chavão, Não é? porque a nossa prática argumento. contraria justamente isso. Nós somos o assim, único partido brasileiro que rejeita e rechaça, por exemplo, uma das principais ferramentas de perpetuação das elites políticas, que é o fundo eleitoral e o fundão eleitoral e o fundo partidário. O que teu partido faz com isso? O teu partido usa esse recurso. Não, vamos dialogar sobre isso. Loteia gabinetes. Claro, porque vocês defendem financiamento privado de campanha eleitoral. A gente abre mão de usar esse recurso. Vocês defendem financiamento privado de campanha eleitoral. Se alguém acredita nas nossas ideias... Só a fortuna do Amoedo de 400 milhões dá pra bancar as candidaturas de vocês todos. Do trabalho. A especulação financeira na Bolsa de Valores. Respeito à propriedade privada, respeito a contratos. Deus, meu cara. Trabalho. É um cidadão brasileiro que trabalhou honestamente. Só se me permite, Fábio, eu quero dialogar com o ouvinte. Tu não vai deixar eu falar muito. Não, você pode falar à vontade. É pra vocês falarem um de cada vez, senão quem tá em casa não consegue escutar direito. Assim, mas... eu acho, pra dialogar com quem tá nos ouvindo. Pra mim, assim, banqueiro que ganha em cima da especulação do povo com o juro
mais selvagem do mundo, 387% juro do rotativo do cartão de crédito nesse país, a roubalheira dos bancos, né? Banqueiro que sustenta a espoliação do Estado brasileiro por juros exorbitantes da dívida pública, pelo segundo maior spread bancário do mundo, para mim não é trabalhador. O Mamoedo construiu a sua fortuna desse jeito, seu partido faz um vestibular que exige R$4.000 de pagamento para quem quer ser candidato a alguma coisa. A prefeito, não é? especificamente. E querer se colocar como novidade porque rejeita financiamento público. Vamos fazer um debate sério sobre financiamento público de campanha eleitoral. É jogar para a plateia, né? É muito populista dizer, não, o Estado não tem que financiar. Sabe o que acontece com o financiamento privado, sobretudo com o empresarial, Thaline? O que acontece é o seguinte: você, em tese, o Estado não financia, porque você não tem ali uma rúbrica no orçamento que é o financiamento público, mas quem financia são as empresas privadas e depois recebem em troca com juros e correção monetária. Como se isso não acontecesse hoje com a proibição de doação privada. Acontece via Caixa 2. Olha tudo que aconteceu durante o governo Lula. É que a proibição de doação privada... Calma, meu caro. A proibição de doação privada não existe hoje no Brasil. Existe a proibição de doação empresarial, que o STF felizmente fez. Tu defende a proibição de financiamento de qualquer doação privada, inclusive? A gente pode estabelecer uma limitação para financiamento pessoal que não seja laranja. Limitação de R$1.000, de R$2.000. Hoje, o que aconteceu com a autorização do financiamento privado? O Itaú não contribui mais pelo CNPJ, mas o Setúbal pode dar o mesmo valor pelo seu CPF. Na prática é a mesma coisa. Ele tem limitações da sua declaração de imposto de renda. São muito pequenas. E aí, na prática, quem financia a campanha eleitoral depois recebe com juros e correção monetária em contratos públicos, em favorecimentos de todo tipo. Essa é a lógica da corrupção no Estado brasileiro, que não foi um partido que inventou e que existe há muito tempo. Defender o financiamento privado, né, para dizer o público não pode financiar, o público paga ainda mais por meio da corrupção. É assim que funciona, né? Então, o Partido Novo, ao fazer isso, na prática, está renovando as velhas estruturas da corrupção no Estado brasileiro. É dessa forma que funciona, essa lógica do Boulos é a mesma lógica do cara que chega em casa, encontra a esposa com outro no sofá e resolve vender o sofá. A gente tem problemas estruturais de transparência na gestão pública, de transparência em contratos públicos, de transparência efetivamente no manejo da coisa pública. Mas simplesmente proibindo doações de pessoa física, a gente só vai fazer com que o dinheiro que anteriormente entrava pela porta da frente passe a entrar pela fresta da porta, passe a entrar pela janela, passe a entrar por outras maneiras. É irreal querer acabar com o financiamento privado. A questão é que a gente tem que ter total transparência. Por exemplo, acho que a possibilidade de a gente ter crowdfunding, vaquinha virtual, é um excelente avanço. Eu aqui no Rio Grande do Sul fui o candidato a deputado estadual que mais arrecadou recursos via vaquinha virtual. Pessoas que fizeram pequenas doações, porque acreditaram nas minhas ideias. Não que eu tenha prometido qualquer vantagem pecuniária futura para elas, não. Eu acho que é isso que a gente tem que cobrar. Por isso que a imprensa tem que estar vigilante. Mas esse papo de demonização de banqueiros e bancários, de banqueiros especificamente, né? O cara é trabalhador e eu defendo. No caso do João Amoedo, apesar de ele ter sido acionista de um banco, ele foi a vida inteira dele um bancário. Então, mas o papo de demonização de banqueiros é uma coisa tão anos 60, tão Guerra Fria, que me constrange até, de certa maneira, ter que ficar explicando aqui por que os bancos ganham tanto dinheiro, porque a gente tem um setor bancário extremamente concentrado, que teve um processo de concentração específico durante o governo Lula, que hoje, felizmente, está preso, que é um cara que tu defende, né? O maior amigo dos banqueiros no Brasil é um cara que foi defendido publicamente por ti durante a campanha eleitoral, a minha defesa não é de setor A, setor B, de banqueiro, etc. A minha defesa é do livre mercado, é da livre concorrência, que é a melhor maneira de a gente baixar juros, de a gente oferecer melhores serviços para consumidores, e é mais ou menos por aí. Eu não fico demonizando essa ou aquela classe. Eu quero um país onde todo mundo tem a oportunidade de trabalhar, de prosperar, de ter sua propriedade, de ter uma vida melhor, como acontece nos países evoluídos do mundo, diferentemente de países que, já que tu estava aqui me imputando ao meu partido equívocos do governo Bolsonaro como um todo, que o seu partido faz Deixa eu te lembrar do fato de que a tragédia humanitária que acontece agora na Venezuela foi criada em boa parte pelo apoio de partidos de esquerda, dentre os quais o próprio PSOL. Circula pela internet até hoje imagens da minha colega de Assembleia Legislativa, Luciana Genro, indo lá endossando a candidatura de Nicolás Maduro, né? É claro que o pessoal do PSOL gosta de dizer que Maduro deturpou o chavismo, mas o fato é que a essência, que é o que vocês defendem aqui pro Brasil,
estava inserida lá e segue inserida no projeto de poder de vocês. Então, em termos de imputação, é muito mais razoável ter uma imputação direta do que vocês defendem, do que está acontecendo nesse país vizinho, que já foi um dos países mais ricos da América Latina e hoje está em colapso social, econômico e financeiro. Guilherme Vamos Boulos. lá. Obrigado, Taline. O nosso amigo aqui passou por vários temas, então eu vou ter que ir ponto a ponto para a gente poder esclarecer quem está nos ouvindo. Primeiro, em relação aos bancos, né? Sim, eu acho impressionante partido que tem como o seu foco defender o sistema financeiro brasileiro, que é um dos mais espoliadores do planeta. Pode citar algum partido Nós que temos defenda o seu, por exemplo. Meu partido não defende o sistema econômico brasileiro. Agora, o meu partido defende liberdade econômica. Eu escutei, apesar das baboseiras que você falou, eu escutei. Está trazendo argumento. Então vamos lá. Primeiro, em relação ao sistema bancário, nós temos as taxas de juros do cartão de crédito mais elevadas do planeta, né? 387% ao ano. Né? Isso é verdade, tem a ver com a concentração do sistema bancário que começou amplamente com o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso tem a ver com a ausência de regulação pública, de enfrentamento público, né, do Estado ao sistema financeiro, de uma maior taxação do lucro dos bancos, né, da utilização dos bancos públicos para o processo de redução de juros e do spread bancário. Se a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil baixam os juros de mercado, baixam os juros do cartão, como bancos públicos, os outros bancos têm que vir atrás, porque senão perdem clientela, né? Isso o nosso querido liberal deve entender que se chama lei da livre concorrência. Livre concorrência, né? Com o Estado subsidiando juros, claro, para baixar juros. Mas ele não é subsidiando, né? Não faz o menor sentido aplicando economicamente uma taxa de juros civilizada, como se aplica na maior parte do planeta. O que não faz sentido é o consumidor brasileiro e quem está nos ouvindo pagar 387% de juros no cartão de crédito. O Brasil é um país sem poupança. Isso que não faz sentido. O Brasil é um país historicamente sem poupança. Eu lhe escutei atentamente. Eu lhe peço que você faça o mesmo, senão vai ser difícil a gente conseguir debater aqui. Então, esse é um ponto, né? Em relação às taxas selvagens de juros cobradas pelo sistema financeiro brasileiro, absolutamente injustificáveis, é uma verdadeira roubalheira financeira com a chancela do Estado, de sucessivos governos. Isso precisa ser enfrentado com regulação do sistema financeiro e com tributação progressiva, né? Banco tem que ser taxado, muito mais do que o consumo popular, do que o consumo do trabalhador. É assim que funciona o sistema tributário brasileiro hoje. Segundo, sobre o Lula. Ele mencionou, as minhas críticas às experiências de governo do PT são públicas, as do PSOL e a minha em particular. Uma das críticas que eu faço é justamente não ter feito um enfrentamento necessário ao sistema financeiro, né? Não ter feito uma reforma tributária progressiva que faça com que os super ricos comecem a pagar a conta. No Brasil, hoje, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. 51% de toda a carga tributária brasileira é sobre consumo. E ela incide majoritariamente sobre os mais pobres, né? Apenas 25% é sobre renda, né? Um professor, alguém de classe média, que paga 27,5% de imposto de renda, paga a mesma alíquota que um CEO, um executivo que ganha 500 mil por mês. Aliás, tem inclusive menos isenções. Saiu um dado recente da Receita, recomendo a todos que estão nos ouvindo, pesquisem lá no Google a pesquisa da Receita, o levantamento da Receita. Quem ganha mais de 320 salários mínimos no Brasil, 320 mil por mês, tem 70% da sua renda isenta de impostos. Quem ganha menos de 5 salários mínimos, a maioria da população brasileira, tem apenas 30% da sua renda isenta de impostos. Esse é um sistema profundamente desigual. É uma das bases da desigualdade brasileira. O Estado tem que atuar não como elemento concentrador, mas como elemento para combater a desigualdade. O pessoal vai apoiar a reforma tributária, então? O pessoal vai apoiar uma reforma tributária progressiva. O IBS? Não essa. Imposto sobre valor agregado? O IBS, por exemplo, a simplificação tributária, que é o que essa reforma deformada propõe, né? A simplificação ela pode ocorrer, e acho que é importante de algum modo porque permite a transparência, mas a simplificação não pode ser a custo dos fins das contribuições sociais. O IBS quer acabar com o COFINS, que é uma contribuição que é paga especificamente para sustentar a seguridade social, né? E isso tira a garantia de que uma determinada arrecadação tributária vá para sustentar a previdência e a seguridade, né? A simplificação de impostos é importante, mas o maior gargalo do sistema tributário brasileiro não é complexidade, é regressividade, é salvar os super ricos que não pagam imposto nesse país. Agora eu quero falar do Lula. Eu acho inacreditável, eu acho assim que alguém
puxar um assunto dessa maneira depois do que a gente viu nos últimos 3 meses desse país, desde que o Intercept começou a divulgar as mensagens da Lava Jato. É inacreditável. Antes disso, né, a pessoa dizendo, o Lula é culpado, o Lula não sei o quê, mesmo não tendo provas, né, mesmo sendo uma condenação. Olhem que coisa, imaginem vocês uma situação em que um cara está liderando as pesquisas para a eleição presidencial. De que vai lá um juiz, né, que diz, a partir de uma denúncia de um procurador que diz que não tem prova, mas tem convicção, esse juiz vai lá, condena, bota esse cara na cadeia e tira da eleição. Uma semana depois da eleição, esse juiz vira ministro do maior beneficiário da tirada desse cara. Foi isso que aconteceu. Certo? Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro. 3 meses depois, se vazam mensagens que os agentes dessas mensagens não negaram em nenhum momento, mostrando um conluio, ações criminosas, ações imorais, né, de um juiz fechando com a acusação, fazendo assessoria de imprensa para a acusação, se articulando com a acusação, descumprindo o Código de Processo Penal de maneira vergonhosa e esculachada, né? Isso vem a público. Em qualquer país do mundo, com mínimo de seriedade, o seu Sérgio Moro não era mais ministro da Justiça, estava no banco dos réus. O seu Dallagnol estava afastado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e o Lula estava solto. Em qualquer país sério do planeta, isso estaria acontecendo. Eu acho impressionante. Eu acho que quem da direita brasileira comemorou essa farsa, hoje deveria se envergonhar um pouquinho. Da mesma forma que deveria se envergonhar do Golden Shower, da indicação do Dudu para embaixador nos Estados Unidos, do avião cheio de cocaína pego na Espanha. Da mesma forma que deveria se envergonhar de todos os absurdos e os disparates que esse governo faz. Depois de tudo isso, depois de apoiar essas fraudes, esses absurdos, ainda vim levantar voz para falar do Lula e para falar do Bolsonaro, tenha santa paciência. Fábio, não riam, não muito ridicularizem do povo brasileiro. Eu acho muito interessante a forma hábil como o Boulos coloca no mesmo saco situações bizarras do atual governo com, enfim, uma situação absolutamente diferente. Lula foi condenado com um vasto rol de provas, foi condenado em primeira instância e segunda instância por 2 crimes, hoje, quer dizer, por vários crimes, na verdade, mas em 2 casos diferentes, está respondendo por vários outros, muito provavelmente vai estar cumprindo sua pena por muitos e muitos anos, mas eu entendo também essa celebrização do banditismo em que parte da esquerda brasileira insiste. Eu só não acho que seja realmente a abordagem mais produtiva. Eu não tenho bandido de estimação, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Acho que a gente tem que buscar construir um país onde a lei seja para todos, onde haja igualdade perante a lei, onde a gente possa realmente dar... O Moro já teve... Ele está sendo processado por alguma coisa, ele foi denunciado, ele teve sentença judicial transitada e julgada. Ele vai ser. Ele está sendo humilhado pelo Bolsonaro e se agarra ao cargo para ficar com fome. Eu vou fazer julgamento sobre a atuação política e essa situação política em que o Moro tá enfiado, porque eu não sou defensor do governo Bolsonaro, eu sou um grande crítico do governo Bolsonaro. Inclusive, deixei um partido por causa do Bolsonaro. Eu era presidente estadual de um partido, eu era do partido do Bolsonaro. O virtual, sim, eu deixei o partido para não estar no mesmo partido que o Bolsonaro. Mas o grande ponto aqui é que, olha, a gente está numa situação que, dentro desse debate, acho que é importante a gente estabelecer algumas premissas. Ou tu defende o Estado democrático de direito, as leis brasileiras, ou tu não defende. Porque tu está querendo dizer que o Moro é um bandido e o Lula é inocente. Lula foi condenado em primeira instância, depois essa condenação foi convalidada em segunda instância, está hoje cumprindo pena, enfim, está pagando pelos seus erros. Moro é um ministro de Estado, faça-se as críticas que fizer, mas acho que é um equívoco, inclusive até pode ser considerado um crime de calúnia, assim, imputar falsamente uma acusação criminosa a ele. Ele que me processa, coragem, é bandido. Dado esse Sérgio tipo de Moro ataque, é um bandido. Eu não disponho no momento de evidências. Venha processar. Bandido. Eu não disponho nesse momento bandido de evidências de que ele tenha cometido crime, né? Por mais que possa ser um discurso bacana para a torcida e tal. Um grande abraço para todos que estão acompanhando aqui, inclusive bastante gente nos arredores. Gosto muito disso, especialmente daqueles que vaiam. Eu gosto bastante disso. Eu tô fora de casa com a torcida a favor. Que beleza. É bacana. É um prazer para mim. É uma honra tá debatendo com uma figura de destaque nacional, ainda que, na minha opinião, seja destaque nacional por defender ideias absolutamente esdrúxulas, mas é parte da divergência, parte do contraditório. Não tá no governo Bolsonaro. Teu partido lançou uma candidatura presidencial para passar pano para um bandido e para uma fantoche de bandido, né? Então, acho que em termos morais,
Eu tenho muita vergonha. tranquilidade em defender o meu partido, em defender as nossas decisões. Nós fomos um partido que não apoiou nenhum dos dois lados no segundo turno, inclusive, justamente por não concordarmos com os rumos que a política nacional levou. E hoje somos um partido independente, não fazemos parte da base do governo Bolsonaro, votamos de acordo com a nossa, com a nossa convicção e com os nossos compromissos assumidos em campanha. Não estamos lá para defender lado A, lado B. Não nos limitamos e nos subordinamos a essa briga de facções que se tornou a política brasileira lastimavelmente. E é isso que a gente tenta também defender aqui na Assembleia Legislativa. Uma visão de Estado mais desenvolvido, mais livre, baseado na livre concorrência, no respeito à propriedade privada, no trabalho, e não em se ficar defendendo modelos absolutamente fracassados, que não deram certo em nenhum lugar do mundo, como é o caso do que o pessoal defende. Enfim, acho que o debate ideológico é importantíssimo. Eu lamento que em pleno 2019 eu tenha que ficar explicando daqui a pouco que socialismo não funciona, que a abolição da propriedade privada é um equívoco, que o desrespeito aos contratos é um equívoco e que a intervenção estatal em todas as áreas é um equívoco. Até porque o Brasil, a gente tem uma vasta experiência de equívocos nesse sentido, né? Se falou aqui sobre o sistema financeiro nacional, etc. E como eu disse, o governo Lula foi um dos maiores reprodutores dos grandes distorções do sistema econômico nacional, do sistema financeiro especificamente. Nós defendemos a descentralização, nós vemos com muitos bons olhos essa pulverização do mercado bancário cada vez mais. Hoje a gente tem as fintechs e que o cidadão não precisa ficar submetido a 3, 4 ou 5 bancos tradicionais, daquela estrutura engessada, mas sim pode ter mais concorrência. Na nossa opinião, a solução não é a gente ficar intervindo mais, pegando via estatal, baixando os juros na marra. Foi exatamente o que a Dilma tentou fazer. Intervir nos mercados, subsidiar de forma artificial e levou a gente à maior recessão da história. A solução é a gente abrir os mercados, a gente diminuir a intervenção do governo e possibilitar que o cidadão seja mais e mais livre. A gente tem eu separei aqui para ele mencionou a questão impeachment, golpe algumas vezes ao longo da entrevista, mas esse é o trecho que ganhou destaque e viralizou na internet. Vamos ouvir. Ponto é este: eu jamais apoiei ou fiz desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento, e eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Guilherme Boulos. É impressionante o quanto as pessoas se revelam quando falam, né? O Temer aí revelou completamente uma trama que eu acho que, enfim, para a maioria dos brasileiros, depois de tudo que aconteceu, já estava bem clara, sobretudo quando a gente viu o que aconteceu depois, né? Então você teve uma série de movimentos indo para as ruas, alguns com financiamento estrangeiro, inclusive, dos irmãos Koch, indo para as ruas para ajudar a derrubar um governo, e acabaram sendo feitos de idiotas úteis para botar o Michel Temer no comando da República por meio de uma articulação comandada pelo Eduardo Cunha. É uma coisa impressionante. Agora eu queria me apegar a um ponto que o Fábio disse. Eu acho, Fábio, a gente pode aqui discutir todas as questões, né? A gente pode divergir sobre elas, certamente muito mais do que convergir. Isso faz parte do jogo democrático. O que não faz parte do jogo democrático é pessoas, sobretudo pessoas públicas, espalharem mentiras, né? Espalharem fake news, semearem a desinformação para os outros. Você algumas vezes aqui fez referências indiretas à propriedade privada, não sei o quê. O pessoal da minha equipe me mostrou hoje mais cedo que você fez um tweet dizendo: pessoal, tranquem as portas que o Boulos vai vir aqui e invadir as casas do Não, não foi exatamente o que eu falei. Não. Bom, é o que eu vi lá no Twitter. Foi uma piada, obviamente, fazendo alusão ao fato de que tu é um líder nacional de um movimento que invade propriedades públicas e privadas. Vamos conversar. Vou ler o Twitter aqui que eu tenho. Isso é um fato inconteste. Amanhã participarei de um debate com o Guilherme Boulos
Boulos na Rádio Guaíba. Acho que vai ser divertido. Tá sendo. E fica Tá a sendo dica. bastante divertido, Quem inclusive. mora em Porto Alegre, especialmente nos arredores do centro, não esqueça de trancar a porta de casa ao sair amanhã, hein? Então, sabe o que eu acho, Thaline? Que... Se sentiu ofendido por isso? Não, jamais. Eu não me sinto ofendido por coisas tão rasteiras. Agora, o que me impressiona e me preocupa é um agente público. Você é um deputado estadual, representa uma posição política. Ao invés de fazer o debate político nos termos corretos... Eu faço diariamente. Você espalhar Não fake, vejo- você não espalhar vejo por que mentiras fazer e uma fake news. piada. Só um momentinho. Não, sim, na verdade, por trás dessa piada tem uma mentira. Vem de um preconceito, né? Vem de uma visão estigmatizada sobre quem faz a luta por moradia popular, e que eu quero ter oportunidade aqui na Rádio Guaíba de poder esclarecer um pouco mais. Já tive, Juremir, em outras vezes que você abriu esse microfone, sobre o que é a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e a luta por moradia no país. Nós temos hoje 8 milhões de famílias sem casa no Brasil. Ou melhor, 7 milhões e 800 mil, segundo o dado da Fundação Getúlio Vargas, que é o mais recente. Isso dá mais de 30 milhões de pessoas. A maior parte dessas pessoas trabalham, ao contrário do estigma que fazem, são vagabundos, querem tomar o que é dos outros, querem ganhar fácil. Não, são pessoas que trabalham, mas estão, como é a característica do mercado de trabalho brasileiro, na informalidade, ganhando o insuficiente, gastam a maior parte da sua renda pagando aluguel, como talvez seja a situação de muitos que estão nos ouvindo aqui agora, e que, às vezes, todo final do mês tem que tomar a dura decisão entre pagar o aluguel e comprar o leite do filho, entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Esse é um drama, isso não é brincadeira, isso não é piada. Esse é um drama que afeta milhões de brasileiros no país. O movimento social de luta por moradia, que existe há décadas no Brasil, busca justamente atuar para assegurar esse direito que é negado para as pessoas. E não é invadindo a casa de ninguém. O MTST nunca invadiu a casa de ninguém. Hoje se faz política muito com meme. Só que o meme rebaixa. O meme, substituindo o argumento, rebaixa, né? O movimento social não invade a casa de quem quer que seja. As pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso, com seus cadeados e com seus portões. O que o movimento social faz é mapear propriedades que não cumprem a Constituição, que não cumprem, portanto, a sua função social, que estão abandonadas há décadas, que às vezes devem mais imposto do que o seu valor. Vocês são ministros do STF ou juiz para decretar o não cumprimento da função social, por acaso? Quem deveria decretar o cumprimento da função social é o poder público a partir do Estatuto das Cidades. Eu não sei se você já leu, o Estatuto da Cidade diz o seguinte, que uma propriedade que não cumpre função social, ela precisa ser notificada pelo poder público municipal, e a partir dessa notificação corre 5 anos de IPTU progressivo. E vocês esperam esse período 5 anos com para IPTU fazer as progressivo, invasões? 5 anos com IPTU progressivo, depois o Estado pode ir lá e desapropriar. O Estatuto da Cidade é de 2001. Sabe quantas, Juremir, propriedades sofreram a desapropriação, sanção proposta no Estatuto da Cidade? Nenhuma. Ué, que se Sabe mude por quê? a lei. Que se mude a lei. Porque as prefeituras não notificam. Vai fazer Muitas isso- vezes porque os prefeitos recebem o financiamento nas suas campanhas dos mesmos grupos que têm interesse em manter essas propriedades em situação ilegal. O movimento social ocupa essas propriedades para poder destiná-las para a moradia popular e fazer valer a função social delas. Esse é o papel do MTST. Querer desmoralizar essa luta, sobretudo num momento em que a política pública de habitação está destruída, sobretudo no momento em que aumenta a população em situação de rua. Aliás, e termino com isso, eu vi outro dia uma declaração de uma secretária do Desenvolvimento Social aqui de Porto Alegre, me fugiu o nome dela agora, Comandante Nádia. Comandante Nádia. Ela disse o seguinte, né, numa declaração pública no Twitter, ou numa entrevista, não sei muito bem, que tinha que resolver essa situação dos moradores de rua da seguinte maneira, porque ela não estava, as famílias não estavam podendo mais ir para as praças com as suas crianças, com os seus pets, né? E tem um monte de gente que se acha no direito de morar na rua. Olha a visão de pessoas que inclusive estão no poder público municipal dessa cidade e outras que estão espalhadas por esse país. Quem mora na rua é um estorvo, não é gente, é subgente. Onde é que está a nossa capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, de ter um mínimo de empatia, da gente ver que ali são pessoas que não tiveram oportunidade, que ninguém ocupa porque quer e ninguém está morando na rua porque quer, que isso é resultado da negação de direito e da falta de política pública.
Com isso, meu caro Fábio, não se faz piada, me desculpe. Eu acho em primeiro lugar um desserviço à própria luta pela moradia, a busca de locais dignos para se viver, essa tentativa de monopolização que tu faz. Como se a única maneira de as pessoas obterem uma moradia digna fosse invadindo propriedades alheias. Porque é propriedade alheia. O que não é, o que não tem dono se ocupa, mas o que tem dono se invade. E até onde eu sei, a imensa maioria dessas propriedades que tu te arroga o direito de decretar a desapropriação sem respeitar os trâmites jurídicos, sem respeitar o Estado de Direito. Por isso que eu perguntei até no meio, mas peraí, o MTST por acaso é o STF? O MTST por acaso é o Poder Judiciário para decretar a desapropriação? O Poder Judiciário não faz, meu caro. Se o Poder Judiciário não faz, então tu tem que fazer. Se o Poder Judiciário não faz, tu vai fazer. É óbvio, nós vamos esperar 50 anos. Isso é crime. Exercício arbitrário. Assim, ó, na melhor das hipóteses, isso é um exercício arbitrário das próprias razões. Por isso que eu perguntei no início. Tu tem que definir se tu quer respeitar o Estado de Direito ou se tu quer implodir tudo. Eu acho que a gente tem que reformar o Estado de Direito brasileiro, mas a gente tem que ir respeitando as regras. Eu não cometi nenhum crime, por exemplo, fazer piada em relação à tua atitude, que na minha opinião é, no mínimo, extremamente equivocada e no limite criminosa. De articular grupos em defesa da Amazônia, que de invadir propriedade alheia. Eu vivi em São Paulo e vi o processo de deterioração do centro de São Paulo, baseado no fato de que, olha, se está promovendo inclusive um processo de favelização urbana por lá, se criando falsas expectativas nas famílias de que elas vão ter uma desapropriação e vão ter o título de propriedade de lá. O que aumenta a dignidade da moradia é, por exemplo, o que eu defendi nas eleições municipais de Porto Alegre, em 2016, que é uma discussão do plano diretor para um aumento dos índices de aproveitamento de construção. A gente verticalizar a cidade e possibilitar que pessoas que hoje moram em Alvorada, moram em Viamão, moram em Cachoeirinha, possam morar mais próximo do centro. Porque essa política habitacional e política de plano diretor, que está em prática nas grandes cidades brasileiras, especialmente em Porto Alegre, ela é extremamente excludente, ela é extremamente elitista e faz com que as pessoas mais pobres não alcancem opções de moradia próximas ao centro. E tenham que gastar 2, 3, às vezes 4 horas do seu dia se locomovendo para chegar ao lugar de trabalho. Mas, claro, é politicamente rentável para algumas pessoas defenderem uma solução revolucionária. Vamos simplesmente invadir a propriedade alheia, vamos gerar um clima de insegurança jurídica, de precariedade jurídica, vamos submeter famílias a situações como, por exemplo, foi o que aconteceu nessa invasão aqui na General Câmara, alguns anos atrás, famílias sendo tiradas à noite porque foram instigadas a resistirem a desocupação que estava acontecendo. Você quer culpar as famílias pela ação policial? Uma situação lamentável, não. Eu quero culpar as famílias. Eu quero culpar aqueles artífices políticos que se utilizam das famílias como mecanismo de pressão para conseguirem seus louros políticos. Você acha que elas são burras? E vergam o Estado de Direito. Vergam o Estado de Direito. Chantagiam essas famílias. Só você com esse terninho, se aproveitam dessa. Enfim, eu imagino que tenha gostado do meu broche novo. Se quiser comprar, tem na loja do partido, porque meu partido, todos os produtos, a gente não sai distribuindo brinde por aí, porque a gente acredita que o dinheiro das pessoas vale muito e a gente acredita que o partido deve ser financiado somente por recursos privados. Mas eu imagino que deve ser difícil encontrar alguém que compre por aí, mas eu dispenso. Pela minha vestimenta. Sai vendendo na esquina, quem sabe diferentemente de ti, eu tenho minhas obrigações profissionais. Eu atualmente sou deputado estadual na Assembleia Legislativa, inclusive eu tenho sessão logo mais. Então a minha vestimenta decorre do fato de que eu sou obrigado a usar terno, inclusive, né? Se eu fosse meramente um ativista político que roda o país insuflando desrespeito à propriedade privada, talvez eu pudesse me vestir de moletom e calça jeans. Eu sou professor. Professor. É mesmo. Você sabe o que é isso? Eu sei. Pois é, você já frequentou algum? Já foi à escola alguma vez? Eu sou professor, não é? E os professores precisam ser mais respeitados nesse país, que não estão sendo pelo governo apoiado por você. Vamos fazer um intervalo comercial. Apoiador do Bolsonaro agora. O pessoal que me ouve toda semana aqui no Esfera Pública deve estar achando bacana isso. Vamos fazer um intervalo comercial em nome de Sind Bancários. Diga não à reforma da Previdência. Sind Fisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Ontem o Google homenageou Lupicínio Rodrigues. Muito legal. Foi, né? Ficou muito bacana. Vamos ouvir o Lupicínio Rodrigues, depois já entra o Guaíba Notícias. Lupicínio que escreveu o hino do meu tricolor. Isso mesmo. Então, depois o Guaíba Notícias, intervalo comercial, e aí voltamos para mais um bloco aqui com Guilherme Boulos e Fábio Osterman. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta.
para o segundo bloco, porque a gente fez um só na primeira parte, do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, na esquina da Comunicação, com chuva, mas muita gente. Em determinado momento teve uma grande plateia ali para assistir aqui o debate entre Guilherme Boulos, coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, e Fábio Osterman, deputado estadual pelo Novo. Entrou muita mensagem aqui, que claro, a gente não vai ter como ler, mas para retomar aqui a conversa, nós não podemos deixar de perguntar ao Boulos, e daí continuaremos o debate, sobre a possibilidade de aliança, frente de esquerda, nas eleições de 2020. Se fala em aliança nas capitais, o PT cederia a cabeça de chapa para outros partidos, por exemplo, PSOL aqui em Porto Alegre, possivelmente a Manuela Dávila. Mas também ao mesmo tempo se vê que não parece tão simples assim, porque toda hora tem algum ruído nessa comunicação. Para complementar, essa semana aconteceu uma declaração muito forte do Ciro Gomes e uma resposta à altura da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que coloca na vitrine o tensionamento que há nos bastidores entre os partidos e que já vem desde a última eleição presidencial. Olha, Thaline, Juremir, sim, eu sou um defensor de que a esquerda construa frentes e espaços de unidade contra o que representa o projeto do governo Bolsonaro. Óbvio que isso não é fácil, mas é uma construção que tem que ser feita, que depende de uma maturidade, de você entender que tudo aquilo que existe de divergência na esquerda, que separa os vários partidos, as lideranças, é menor do que aquilo que nos separa de um projeto de destruição nacional representado pelo Bolsonaro. É essa maturidade que precisa ter. Eu tenho me esforçado por contribuir, né? Acho que o pessoal também tem buscado ter esse papel em várias partes do país, por contribuir para a construção dessas frentes. Porque, vejam, não é apenas uma questão eleitoral. Eu tenho dito isso muito nos debates por aí. O que está em jogo é o nosso futuro. O que está em jogo não é apenas um governo de 3 anos. Né? É uma questão de gerações. Se esse projeto é aplicado, com todos os ataques que ele representa à soberania nacional, com todos os ataques que representa ao meio ambiente, a educação, eu acho que é um tema chave aqui pra gente tratar. Tem universidade pública que o mês que vem não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz se o governo mantiver os cortes. O Futurice, que é o projeto que foi vendido como alternativa, né, na prática é um processo de privatização do ensino público superior e da pesquisa. Então, você tem um desmonte que, se não for contido agora, vai deixar sequelas para as próximas gerações do nosso país. Então, por isso, eu sou um defensor que a gente busque todas as formas possíveis de unidade para derrotar esse projeto nas eleições municipais de 2020, derrotá-lo nas ruas, no parlamento, para que o Bolsonaro não consiga, no seu governo, destruir valores historicamente construídos, direitos historicamente conquistados pelo povo brasileiro. Fábio Osterman, o Novo, ainda ontem o teu colega esteve aqui, o Giuseppe Riesgo, e disse que o Novo ainda procura um candidato para a prefeitura de Porto Alegre. O candidato ideal seria o Matheus Bandeira, mas o Matheus saiu do partido. Não será o Matheus Bandeira, definitivamente. A gente está em busca de um candidato, a nossa expectativa é poder recrutar algum bom nome com experiência em gestão, com uma visão de valores alinhados aos nossos, com uma ideia de desenvolvimento para todos da cidade de Porto Alegre, que eu acho que é o que a gente precisa realmente. Não será nenhum de nós 4 mandatários do partido aqui no estado. Para 2020 também estamos num processo para 2022 estamos no processo de construção também das nossas bases partidárias. A gente deve ter uma expansão muito grande agora, de 4 cidades em que lançamos, 5, aliás, cidades onde lançamos candidaturas em 2016. Devemos chegar aí a cerca de 100 cidades por todo o Brasil. Então a gente está numa expectativa de construção de um caminho alternativo, inclusive, até porque nós, como liberais, não nos vinculamos, seja o governo Bolsonaro, as suas visões, na nossa opinião, em boa parte equivocadas, por mais que haja alguns lampejos de seriedade na parte econômica, mas, no geral, infelizmente, elas acabam sendo infectadas pelo entorno, que, lamentavelmente, acaba, inclusive, tirando o capital político que poderia ser emprestado para se aprovar reformas estruturais importantes. Mas também, obviamente, a gente não se vincula
a essa insistência da esquerda em construir o caminho para a reeleição do Bolsonaro, que a gente percebe hoje, né? Essa insistência em ficar defendendo bandido, ficar defendendo Lula, ficar defendendo uma viabilidade. O PT, claro, é um partido historicamente hegemonista, a gente não imagina que vá abrir mão de sua candidatura, enfim. Da nossa parte, a gente olha com curiosidade tudo isso que está acontecendo do outro lado, mas busca construir nosso caminho de forma independente. Como não fazemos parte do governo Bolsonaro, somos uma bancada independente, vamos buscar construir as nossas posições de acordo com aquilo que estiver de acordo com a nossa carta de compromissos, com os nossos valores. E assim seguiremos. Acho que o Brasil tem jeito, sim. A gente tem condições de sair dessa encruzilhada. Lastimavelmente, se trata de mais um governo que vem que vem testando os limites do Estado Democrático de Direito, lastimavelmente. Adoraria que a gente tivesse uma oposição no Congresso mais firme em relação a isso, inclusive, né? Infelizmente, o Partido Novo são somente 8 deputados. Que não estão na oposição, né? Que fazem uma crítica construtiva quando tem que ser feita. São uma bancada independente, mas, poxa, o PT ainda tem a maior bancada na Câmara. Não entendo também, enfim, onde se situam nesse momento. Obviamente tu não é do PT, tu não tá aqui para falar sobre o PT, mas me parece estranho que fiquem mais ligados a esse fetiche de Lula livre, não consigam se desmamar desse grande líder político que acabou se tornando um criminoso. Chancelado por todas as instâncias a qual foi submetido. Então, volta àquele tema, né? Ou a gente defende o Estado Democrático de Direito, ou a gente quer derrubar o Estado Democrático de Direito e substituí-lo por outra coisa, né? Que, na minha opinião, as outras coisas que foram apresentadas, inclusive, eu fiz aqui a provocação que o Boulos muito habilmente se desviou dela e optou por não responder, que é em relação ao bode na sala para os partidos de esquerda brasileiros, especialmente para o PSOL, que é a Venezuela. É um país em colapso social, econômico e político, que a gente tem um Estado paralelo. Eu imagino que tu vai dizer que o Maduro foi eleito democraticamente, né? Assim como, por exemplo, vários grandes ditadores ao longo da história foram eleitos. Mas, na nossa opinião, democracia não se limita e nem se esgota consigo mesmo. Imagina o que eu vou dizer e responde para a sua imaginação. Eu conheço um pouco sobre a tua trajetória, né? Mas vamos lá. Então, acho que é importante a gente colocar algumas coisas, Thaline. Primeiro, assim, essa posição do Partido Novo é uma coisa impressionante. Não é oposição, não é situação. Somos independentes. A favor, somos independentes. É contra. Eu sei que é difícil de tu entender isso, porque você trabalha na lógica de lado. Mas nós somos isso que está posto no país. Eu acho que nós trabalhamos na lógica de princípios. O Novo está mais para ser hoje o PSL personalité, né? É aquele PSL gourmet. Né? É o PSL sem o Golden Shower. O PSL sem o brilhante com o meu partido, Lustra. É isso? Não, eu tô dizendo que seu partido representa. Isso empobrece o debate político, não era isso? Eu tô dizendo que seu partido representa. Quando a piada te toca, agora, tu te ofende, é isso? Eu acho muito engraçado ele falar sobre a Venezuela. Eu tô muito curioso para saber, da mesma forma que ele está curioso para saber as posições da esquerda brasileira sobre a Venezuela, eu já tive inúmeras oportunidades para expressar a minha, eu tô curiosíssimo para saber aqui, então, a posição dos liberais brasileiros sobre a Argentina. O Macri era o herói do continente. O projeto Macri era a luz e a verdade, o caminho que a gente deveria seguir, né? Neoliberalismo total, privatiza em tudo, viva o livre mercado. Olha o buraco que o Macri e essa política enfiaram a Argentina. Respondo com prazer, mas quero te ouvir falar sobre a Venezuela. Quero te ouvir falar. Olha onde enfiaram a Argentina neste projeto. Não foge do assunto. Dos liberais. Não, mas eu falo sobre a Argentina não fujo jamais. Eu não fujo de debate. Não fujo jamais. Não fujo jamais. Não, você foge. Você foge. Fujo de debate. Eu quero saber a sua posição sobre o governo Bolsonaro. Não é? Você é oposição ao governo Bolsonaro? Eu não sou deputado federal. Não. Eu me coloco numa situação de oposição ao governo Bolsonaro. Você é oposição? Sim. Eu me coloco numa posição de oposição. Então você precisa ir lá e dialogar com a bancada do seu partido. Eu não sou parte da bancada do seu partido, que é do governo Bolsonaro. Eu sou parte da bancada federal ainda, infelizmente. O seu partido é o que? Um amontoado de bancadas, cada um age como quer? A nossa bancada tem uma posição de independência. Não, o Novo é oposição ao governo Bolsonaro? Não, o Novo é independente. Independente. Eu entendo que nessa lógica binária de Guerra Fria, de capitalismo, socialismo, etc. O ministro Ricardo Salles é independente? O ministro Ricardo Salles é um filiado do Partido Novo. Ele não foi uma indicação política. Eu sei que talvez seja difícil de entender para vocês que trabalham nessa lógica da política tradicional. Mas todo mundo está entendendo perfeitamente. Mas também acho que o ouvinte também vai entender que essa tentativa de atacar para não ter que explicar a tua posição, que obviamente é uma posição desconfortável minha posição em relação à Venezuela. Eu explico. Né? Você quer voltar à Venezuela? Eu quero. E depois eu
falo sobre a Argentina, pode ser? Falando sobre a Argentina, hein? Fale sobre o Macri. Com certeza falo. Vamos lá. Sobre a Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? A Venezuela é um país historicamente dependente do petróleo. Um país de monocultura. 97% das exportações venezuelanas vêm de petróleo e derivados de petróleo. Quando tinha a bonança das commodities, no auge das commodities, nos anos, primeira década do século XXI, o petróleo estava a $140 o barril. E aí, a Venezuela, com a entrada de divisas, teve condição de ter um salto importante de crescimento econômico, acompanhado de políticas sociais que foram feitas pelo governo Chávez naquela ocasião. Qual foi o erro? E essa é uma das críticas que eu faço ao processo da Venezuela. Porque eu não semeio Macri como herói. Para mim, assim, eu tenho condições de fazer as críticas e tal ao que foi feito. Um dos erros foi não ter aproveitado essa bonança para diversificar a matriz produtiva. Aquelas divisas que entraram no petróleo, no período que estava a $140 o barril, a Venezuela podia ter investido para criar um parque industrial em relação aos alimentos, em relação a produtos básicos, que ela depende de importações. Isso não foi feito. Quando vem a crise de 2008, a crise de subprime que nasce nos Estados Unidos, quando essa crise vem e afeta o conjunto da economia mundial, o preço das commodities vai lá para baixo. E chega o barril do petróleo, que agora teve um novo aumento com esse ataque na Arábia Saudita, mas chega a $40 o barril. A Venezuela, 97% das exportações, da entrada de recurso no país é petróleo. De repente você cai de 140 para 40. O país entrou em colapso do ponto de vista econômico. O governo cometeu erros políticos, não tenho a menor dúvida disso. O governo, num processo de guerra que se abriu no país, assim como a oposição, teve excessos perigosos que acabaram levando, do ponto de vista da institucionalidade venezuelana, a uma crise democrática no país. Agora, na crise venezuelana, da mesma forma que eu não chancelo e não boto a mão no fogo por tudo que o Maduro faz, e tenho todas as condições de fazer a crítica, como já fiz inúmeras vezes a ele, e faço novamente aqui, por perseguir muitas vezes os opositores, por ter presos políticos, como nós temos no Brasil o Lula, Isso é um desrespeito com os presos políticos da Venezuela. Isso que, meu caro. Agora, a oposição venezuelana, que é idealizada por alguns mal informados da direita brasileira, a oposição venezuelana não é nenhuma santinha. Pegue matérias que não são da Telesur, nem da agência oficial venezuelana, são da BBC de Londres, Peguem matérias da CNN, mostrando a oposição venezuelana queimando gente viva no meio da rua, fazendo armazenamento de alimentos e deixando o alimento estragar para poder aprofundar o processo de crise humanitária que se estabeleceu no país. Na Venezuela se estabeleceu uma verdadeira guerra interna, um processo de guerra civil no país, Qual é a saída para esse processo? Eu não tenho a menor dúvida que a saída é dentro da democracia. A saída da crise venezuelana não é com invasão norte-americana, como alguns lambibotas do Trump defendem. A saída da crise venezuelana é com a soberania da Venezuela. Agora, dito isso, eu estou muito curioso para ouvir a sua posição sobre a Argentina. Diga-nos aí sobre a política do Macri. Eu acho curioso que a tua perspectiva sobre a Venezuela... Você não vai falar da Argentina? Claro que vou, Então, vamos lá. Mas peraí, acho que a gente tem tempo para falar sobre os dois assuntos. São assuntos de grande relevância pro debate público. Mas acho curiosa a forma cuidadosa como ele se refere a uma das ditaduras mais atrozes da América Latina e do mundo, que está causando um colapso absurdo lá, que na verdade na prática não foi erro político, não foi erro de gestão. Você não vai falar da de parque industrial. Foi na verdade mais uma evidência da impossibilidade, da incapacidade sua rede social sobre a Venezuela para falar eu lacrei com o tema Venezuela. Fale sobre a Argentina. Eu vou falar sobre a Argentina quando eu quiser, não quando tu quiser. Olha aí, rapaz. Estamos em acordo? Temos aí. Estamos em acordo. Temos um acordo em relação a isso. Esse, rapaz, quando ele quiser. Eu não preciso estar desqualificando meu opositor pela forma como ele se veste. Eu não preciso ficar usando argumentos de autoridade sobre professor. É que tu não deixa eu falar. Eu entendo que o teu estratagema seja de tentar me desestabilizar pra impedir o meu raciocínio lógico, mas eu tô muito tranquilo em relação a isso. Se você tá desestabilizado é uma questão sua. Eu tô muito tranquilo em relação a isso. Mas em relação à Venezuela, acho que é importante a gente pontuar
até para esclarecer, enfim, e buscar elucidar diante desse monte de bobagem que foi proferida aqui, de dizer que foi um erro político aqui, outro acolá, sempre passando pano. Eu acho interessante essa similaridade entre a direita brasileira, parte da direita brasileira e parte da esquerda brasileira. Eu acho que conhece o Fábio, ele vai falar. Diferentemente de eles me conhecem, então fica tranquilo. Mas é curiosa essa tendência de passar pano para o seu ditador, né? Eu, felizmente, não me vinculo a essas correntes e não tenho nenhum problema em emitir parecer crítico em relação a governos que em determinado momento eu achei que fosse uma boa ideia. Como, por exemplo, o que aconteceu com o governo Macri na Argentina, que é um governo que desde o início, após os seus primeiros 6 meses de governo, começou a tomar medidas intervencionistas e perdeu o apoio dos liberais da Argentina e, obviamente, internacionalmente também, foi criticado e tem sido muito criticado. Diferentemente de vocês, a gente não fica passando pano para quem comete por intervencionismo, não por liberalismo? Macri controlou o câmbio, Macri controlou exportações, Macri aumentou impostos. Se isso é liberalismo, na minha opinião, os juros a 50%. Eu entendo que Macri fez um programa de privatizações gerais no estado de liberalismo argentino. Não seja exatamente Macri foi pedir ajuda condizente com a realidade. Macri fez abertura e desregulamentação. Afinal, o teu conhecimento de liberalismo, eu imagino que não seja o conhecimento mais bem abalizado, não imagino que tenha tido contato com a literatura liberal e saiba diferenciar o que é liberalismo ou não é. Não vai ser a primeira vez que eu venho aqui também para tentar explicar a alguém o que é liberalismo, mas o que o Macri faz na Argentina hoje não é liberalismo. Fato, né? No Brasil, você tem um partido que se diz liberal sendo... Aponta medidas antiliberais, aponta medidas, de fato é difícil entender o que é o liberalismo e posições antiliberais do Partido Novo aqui, então. Aponte medidas antiliberais do Partido Novo. Eu posso apontar medidas do PSOL que respaldam ditaduras, que apoiaram ditaduras. Por apoiar o governo Bolsonaro. Não apoia o governo Bolsonaro. Não faz parte do governo Bolsonaro. Você está fazendo é mentir. Você está sendo um desinformador do debate público. Que coisa impressionante. Você está sendo um desinformador do debate público. Você está mentindo. O seu partido na Câmara é o apoiador mais fiel das medidas do governo Bolsonaro. O partido vota de acordo com as suas convicções. Que não apoia. Não adianta o partido vota de acordo com as convicções, independência e tal. O que tu considera ladainha é um fato. É um fato objetivo. Os votos e é um fato objetivo. Eu entendo que seria parte da tua estratégia de debate, ficar querendo desqualificar ou criar uma realidade paralela, mas não vai se criar. Não vai se criar. Mas eu lamento. A gente pode debater. Infelizmente, eu só não posso ficar até depois das 3, porque eu tenho sessão aqui. Mas acho lastimável que tu queira ficar criando alusões, criando uma realidade paralela. O Partido Novo não é parte do governo Bolsonaro. Nós votamos de acordo com as nossas convicções. Assim como aqui no governo Eduardo Leite, com muita frequência, eu sou o deputado que vai à tribuna fazer os discursos mais fervorosos de defesa de reformas. Eu não tenho nenhum cargo no governo, não faço parte do governo, não farei parte do governo para manter a nossa independência, justamente. E assim vai seguir o governo, vai seguir o partido também em relação ao governo Bolsonaro. Uma situação muito tranquila que a gente tem. A gente realmente acredita que o Brasil não vai acabar após os 4 anos de governo Bolsonaro e que a gente não pode se render a essa lógica de facções que se locupleta da lógica também do quanto pior, melhor. Né? Que só quer ver tudo destruir, tudo pegar fogo para se beneficiar politicamente. A gente quer construir um caminho para 2022 onde a gente possa oferecer efetivamente uma alternativa ao povo brasileiro. Só se me permite, então, uma questão, porque eu sei que nós estamos quase no fim do programa. Tempo. Vocês que tem compromisso. Exatamente. Sim. Por nós, pode rolar. Outras agendas também. Eu só queria dizer 2 coisas que eu acho importante. Vim também com essa missão, conversando com companheiros Ficou satisfeito com a resposta do movimento social aqui em Porto Alegre. Obviamente não, mas eu deixo isso pra lá. Isso é uma questão que você tem que resolver no seu divã, no seu partido. Agora, em relação a 2 questões que eu queria pontuar, Juremir. Uma delas é sobre a gravidade do que está acontecendo nesse momento na Vila Nazaré, aqui em Porto Alegre. Está ocorrendo um processo de remoção das famílias pela Fraport, né, empresa concessionária do aeroporto. Para ampliação da pista. Aqui de Porto Alegre, para ampliação da pista. E esse processo aconteceu sem um diálogo devido com as famílias, inclusive a Defensoria Pública que está fazendo um questionamento sério, o Ministério Público também entrou com judicialização e utilizando prédios do Minha Casa Minha Vida que foram construídos e que poderiam ajudar a atender a necessidade habitacional de Porto Alegre para uma remoção que deveria ser garantida e com alternativas pagas pela empresa que está removendo. Então, essa é uma situação muito grave. Eu quero aqui deixar a nossa solidariedade, o nosso apoio em relação às famílias da Vila Nazaré. Eu acho que é uma luta importantíssima. E aproveitar
para fazer um convite também. Essa minha estada em Porto Alegre faz parte de uma jornada, de uma caravana que nós temos feito, passando por vários estados do Brasil, para debater esse desgoverno do Bolsonaro, tudo que está acontecendo no nosso país e a necessidade de construir alternativas. Logo mais, às 18 horas, no fim da tarde, nós vamos estar na URGS, num evento público, para debater educação, para debater esse futurice, esse plano de desmonte dos direitos sociais, de ataques à democracia no nosso país. Então, hoje, às 18 horas, em frente à FACED, a Faculdade de Educação da URGS, vamos estar lá. Aproveito para fazer um convite público a toda a população de Porto Alegre que queira comparecer para participar com a gente desse evento. Muito bem, está passando aqui na frente do Estúdio Cristal uma manifestação, segundo a Pâmela, uma manifestação da Brigada Militar. É isso, manifestação, não sabe, vamos, salários atrasados, salários parcelados. Então, manifestação em relação ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Fábio Astra. Só para complementar, eu estou lendo aqui, é uma manifestação de entidades de classe da Brigada e da Polícia Civil. Eles buscam aqui, segundo os tweets da nossa colega, a Fran Stephanie, aqui do Correio do Povo, a manutenção dos direitos e prerrogativas na função toda, envolvendo inclusive questões atingidas pela reforma da Previdência e também, obviamente, a questão dos salários. Diga, Fábio. Acho que o Brasil vive um momento Eu sei que nós já estamos aqui, vocês têm agenda, então, para a gente fechar. O Brasil vive um momento importante, que acho que debates como esse são extremamente relevantes para a gente também contrastar visões públicas. É uma pena que a gente tenha tido tão pouco tempo para aprofundar pouco mais. Eu ainda queria que vocês falassem sobre as visões de vocês sobre a reforma da Previdência, que é um tema bastante concreto. Vai ficar para uma próxima, então. Aceito o convite para uma próxima, então. Até porque é um tema também que vai ter grande repercussão no nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Mas acho que é importante nesse momento que a gente contraste essas visões e entenda melhor os pontos de vista um dos outros, para a gente buscar construir algum caminho para o nosso país. Da nossa parte, a gente defende um caminho que é chancelado por experiências mundo afora, um caminho de desenvolvimento baseado na liberdade com responsabilidade, no respeito à livre iniciativa, no respeito ao direito de propriedade, que foi a solução simples encontrada por todos os países que se desenvolveram mundo afora. Nenhum país mundo afora atingiu o desenvolvimento tomando o dinheiro do povo e entregando nas mãos de políticos para eles fazerem investimentos ao seu bel prazer. Nenhum país do mundo atingiu o desenvolvimento permitindo que haja invasão de propriedade, permitindo que haja precariedade de direitos de propriedade, mas sim tornando o capitalismo algo popular, algo acessível para todos, ampliando o acesso ao direito de propriedade, não se baseando numa lógica de ressentimento, numa lógica de que tu fala isso porque tu usa terno, não sei o quê. Enfim, acho que esse tipo de coisa empobrece o debate, né? Por mais que eu seja alguém que seja favorável, por exemplo, a gente dá um tom às vezes mais leve ao debate, fazer piadas. Fiz piada sim sobre o fato de que o MTST invade casas. Vou seguir fazendo piada sobre o que eu bem entender, porque eu acho que o debate tem que ter também o seu grau de leveza, mantendo claro o seu grau de seriedade e especialmente tendo seus devidos fundamentos e o aprofundamento, que é o que eu tento levar para os debates públicos aqui na Assembleia. Acho que é importante a gente dar risada quando tem que dar, é importante falar sério quando tem que falar, e é isso aí. Muito bem, Guilherme Boulos, última palavra. Acho que a última fosse a última palavra dele. Bom, então eu tinha... Foi um bom debate. Beleza, assim, só desejo aí boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado aos dois pelo tarde, debate, pela disponibilidade, foi um debate excelente, foi bom de ouvir, nós ficamos aqui ouvindo, né, a gente não fez nada. Não fizemos nada, nós ficamos de folga aqui ouvindo vocês, então, muito obrigado. Vamos ao intervalo ouvindo um pouco mais de Lupicínio Rodrigues, já voltamos.